Olá, eu sou Laura Zerni e está começando mais um Papo.com. Hoje com um tema bastante atual, a depressão na adolescência. Nossa convidada é a doutora Ana Beatriz Bosini, médica pediatra formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com especialização em medicina de adolescentes. Tem formação em psicanálise e trabalha no Instituto de Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil, Instituto Pense, do Hospital Sabará. Como vai, doutora? Como vai, Laura? Muito obrigada por estar aqui hoje conosco, viu? Eu é que agradeço o convite. Obrigada. Bom, para começarmos a falar sobre a depressão, é necessário saber o que a população entende sobre a doença. Vamos conferir. É um mal que acomete um monte de gente por causa da vida corrida que todo mundo leva. Olha, eu não conheço muita coisa, a não ser casos que a gente acompanha na família ou alguns amigos. Que é uma doença crônica que uma boa parte da população tem e que quando não é tratada muitas pessoas podem chegar ao suicídio. Tem explicações até genéticas. Se você tem alguém na família que teve depressão, a possibilidade de você ter depressão também é grande. Eu tive, acho que o ano passado, faz 2 anos que eu tive a depressão, mas eu fiquei na cama, não levantava, não se alimentava. O que causa depressão? Qual o motivo ou o que a gente pode evitar? Perguntaria, talvez, qual que é a situação no Brasil disso e se tem piorado por causa da situação econômica que a gente vive. Bom, acho que para começar o assunto, então, existem várias... As pessoas têm alguma noção do que é a depressão, mas agora, como especialista, como você pode definir essa doença? Bem, a depressão é uma doença mental, né? Que realmente, como eles falaram, ela tem causas biológicas mesmo, genéticas, mas também causas psíquicas, emocionais, ambientais e até mesmo familiares, né? É uma doença que é crônica, mas ela tem tratamento, né? E pode sim ter uma chance de cura, né? Desde que haja um diagnóstico correto. E você acha que hoje em dia, de fato, existem mais adolescentes depressivos? Sim, os dados estão mostrando que o transtorno depressivo cresceu nos últimos 10 anos quase 20%, né? E que a prevalência atual no Brasil de depressão em adolescentes é quase 6%, sendo que a prevalência média mundial é 4,4%, né? Existem algumas explicações. Uma é que os nossos bancos de dados têm melhorado, então acho que tem mais registro da doença, né? Se faz mais diagnóstico também, hoje em dia, mas também a crise econômica pode, sim, afetar diretamente os pais desses adolescentes, que, como estão inseridos nessa dinâmica familiar, acabam sofrendo também as consequências disso. Hoje, com as mídias sociais, as formas de se relacionar mudou, né? Mudaram muito as formas de relacionamento. É uma sociedade que não se permite quase sofrer, todo mundo tem que estar feliz, tem que estar bem na foto, tem que estar bem no Instagram, tem que estar bem no Facebook. E muitas vezes abalam as estruturas aí dos adolescentes que não se permitem se frustrar, né? E acabam eclodindo com um transtorno mental mesmo. Porque essa é uma grande dúvida mesmo, que se de fato hoje em dia existem mais adolescentes depressivos ou se hoje em dia se dá mais atenção para a doença. As duas coisas. Entendo. Até ele falou essa questão da crise. Você acha que tem aumentado agora, nesses últimos 2 anos, com a estabilidade econômica? Eu não tenho dados dos últimos 2 anos, mas parece que existe uma tendência a aumentar, sim, né? E a crise é um fator que influencia, sim, né? Começou a se estudar a doença mental em crianças e adolescentes lá na década de 50, após a Segunda Guerra Mundial, né? Quando essas crianças muitas vezes tinham que ser evacuadas e separadas dos pais, né? O Winnicott, o Bowlby começaram a estudar muito a saúde mental desses adolescentes, né? Foi aí que começou-se a prestar mais atenção nisso, né? E o que caracteriza essa doença no adolescente? Bom, os critérios diagnósticos são iguais aos do adulto. E isso é um problema, porque a adolescência tem algumas peculiaridades que pode, às vezes, confundir e atrapalhar um pouco, dificultar o diagnóstico, né? Mas, basicamente, os critérios são um humor deprimido ou muito irritável,
o que às vezes é comum na adolescente, né? Um sentimento de culpa, de inutilidade, alterações de sono, ou um adolescente que dorme muito ou tem insônia, alterações de apetite com ganho de peso ou perda de peso, uma diminuição no rendimento escolar, né? Então, tem uma lista de critérios, mais de 5 critérios, fecha um transtorno depressivo, né? O problema é que a adolescência tem essas peculiaridades, é um momento de isolamento social, às vezes o adolescente quer se separar da família, quer ficar isolado no quarto, é um momento de experimentações, então às vezes tem experimentação de álcool, mas precisa ver direito, será que esse abuso, às vezes essas experimentações não estão escondendo algum sintoma melancólico, ou ele está fazendo isso como uma forma de expressar seu sofrimento, né? E tem também um humor irritável, que às vezes acham, é adolescência, mas às vezes não, né? Às vezes pode ser um quadro depressivo. São sintomas para ficar de olho mesmo. Bom, no próximo bloco, o tema continua. Falaremos sobre o Sistema Único de Saúde, o tratamento da depressão e mais. Até já. Bem-vindos de volta ao Papo.com. Hoje entrevistando a doutora Ana Beatriz Bosini. O tema é a depressão na adolescência. Buscar ajuda é o primeiro passo para o diagnóstico e tratamento da depressão. Assim, o repórter Juan Mendes buscou mais informações a respeito das possibilidades oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, entre 2005 e 2015, o número de pessoas diagnosticadas com depressão cresceu 18,4%. No Brasil, esse número é de 11,5 milhões, ou seja, 5,8% de brasileiros são afetados pela doença. No entanto, não são todos que possuem condições socioeconômicas para conseguir um tratamento. Por isso, é importante conhecer as possibilidades que o SUS oferece. A gente tem no município de São Paulo, na verdade, é uma política federal, né, de saúde mental, que chama Rede de Atenção Psicossocial, que se chama RAPS. Então, nessa RAPS, a gente tem atenção básica, tem os CAPS, tem hospitais gerais, tem os SECOS, são todos serviços da saúde mental. Tem que ofertar cuidado. Isso a gente nunca pode se recusar enquanto equipamento de saúde mental. Após o primeiro atendimento, os casos são encaminhados para o tratamento específico para cada diagnóstico. Vale lembrar que entre as assistências oferecidas pelo SUS, existe o site Busca Saúde, onde, ao colocar o CEP residencial, são apontados os locais mais próximos onde é possível conseguir o tratamento gratuitamente. Para isso, basta acessar a área de saúde mental. Bom, existem muitas possibilidades mesmo para conseguir superar a depressão. Qual você acha que devem ser os primeiros passos, assim que a pessoa identifica essa doença? Bom, o primeiro passo realmente é buscar ajuda, né? E nesse ponto a família tem um papel fundamental de notar se esse adolescente mudou, se o comportamento mudou aí nos últimos tempos. E aí o primeiro passo é buscar ajuda, seja no SUS, seja nas clínicas particulares, mas no SUS, a atenção básica, as unidades básicas de saúde, teoricamente estão aptas, né, têm um conhecimento em saúde mental, podem, se for um quadro leve, podem tratar lá mesmo, né, fazer psicoterapia e tudo mais. E casos mais graves, eles podem encaminhar para hospitais públicos e centros de psiquiatria. E você é a favor dos remédios, dependendo do quadro, às vezes? Depende. Os medicamentos, às vezes, são, sim, imprescindíveis até para que o paciente consiga entrar em terapia, consiga ir à terapia. Porque, muitas vezes, como essa senhora que reportou aí na matéria que vocês mostraram, ela não conseguia nem levantar da cama, né? Em quadros graves, moderados a graves, às vezes, o medicamento é necessário, sim. E hoje em dia se fala muito da ansiedade também.
Qual que é essa relação entre as duas doenças? Elas se complementam de alguma forma? Elas podem se confundir porque muitas vezes a depressão ela pode se manifestar com uma agitação psicomotora e não necessariamente com uma anedonia só, né? Então, por isso que tem que conhecer bem o paciente para ver se não está confundindo um transtorno ansioso com um depressivo. Podem ser comorbidades, mas a depressão ainda é muito mais frequente do que os transtornos ansiosos nos adolescentes. Sim. E você acha que hoje em dia tem mais adolescentes ansiosos do que depressivos ou vice-versa? Mais deprimidos. E o que você acha que vem causando isso? Bem, todas essas questões que a gente conversou, né, de crise econômica, a não permissão do não se permitir sofrer, a baixa tolerância à frustração, né, o aumento de diagnóstico também, né, mas os trabalhos mostram que a prevalência ainda é um pouco maior de depressão. Então, dentre os adolescentes, a depressão é uma das principais doenças, né? E, dentre as causas de mortalidade na adolescência, uma das principais é o suicídio, que está diretamente relacionado com o transtorno deprimido, né? Então, 80% dos casos de suicídio aconteceram na vigência de um transtorno depressivo, assim, dos adolescentes. E você acha que existe uma romantização em torno dessa doença e isso pode atrapalhar o tratamento? Porque na mídia, né, se aborda muito esse tema, série, filmes. Você acha que isso de alguma forma influencia o tratamento? Eu não chamaria de romantização, eu acredito que seja um tema que veio à tona e que a mídia está tentando aí mostrar e convocar essas famílias, convocar os adolescentes para pensarem a respeito disso, né? Por exemplo, essa série 13 Razões, né? As 13 Razões Por Quê. Eu acho que reflete muito bem essa questão do como o ambiente familiar tem uma importância no desenvolvimento saudável mental do adolescente, né? Teve uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com um grupo de adolescentes com transtorno depressivo e um grupo comparando com um grupo controle, né, de adolescentes saudáveis. E eles avaliaram a resposta dos pais em relação à angústia desses filhos, né? E eles notaram que os pais de adolescentes saudáveis têm uma resposta muito melhor aos sinais de angústia dos filhos, ou seja, como a contenção da família é importante. E eu acho que essa série reflete muito bem esses diálogos superficiais, ou seja, o adolescente ele tem que poder se expressar socialmente, tem que poder se expressar na família, né? E você acha assim, porque eles retrataram as coisas de uma forma muito nua e crua, né? Foi até muito criticado pela OMS o jeito como foi retratado. Eu acho que não precisa, para passar uma mensagem, não precisa ser tão escrachado do jeito que foi, né? Mesmo porque muitos adolescentes vulneráveis, às vezes, vendo isso, podem piorar, ficarem pior do que já estão, né? Então, existem outras formas de passar mensagens, né? Obrigada, doutora, pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Laura. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema tão importante como esse. Eu sou Laura Izerne e esse foi o Papo.com de hoje. Até a próxima.